Bom dia, turma do sexto ano do Colégio Edificar. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matson e hoje é dia 22 de 4 de 2021. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 5, que vai tratar sobre mapas, retratos, planos e esféricos. Antes da gente de fato iniciar esse capítulo, a gente só precisa relembrar alguns pontos importantes que foram abordados no capítulo anterior, que tratava sobre a medição do tempo no espaço geográfico. Lá foi enfatizado algumas dinâmicas que a Terra realiza enquanto movimento, né, que seria o movimento de rotação e translação, e a ideia de que dependendo do período do ano, a gente vai ter a proximidade dela em relação ao Sol e um afastamento que nós chamamos de periélio e afélio, né? E a partir disso também destacamos que por conta dessa dinâmica existem os fusos horários, que é uma padronização associada ao tempo. Então, é, tomaram-se assim por referência o meridiano de Greenwich, né? E do lado direito, que seria o lado leste, seriam as horas positivas. Então, por isso que sempre aparecia associado a mais um, mais dois, mais três, mais quatro, né, até chegar no mais 12. E do lado esquerdo seria o lado oeste. Então, as horas seriam atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por isso que sempre aparecia menos um, menos dois, menos três, até chegar no menos 12. Somando os 12 fusos positivos com os 12 negativos, nós teríamos as 24 horas do dia. Então, isso seria uma padronização. E, no caso, o território brasileiro, ele estaria todo do lado oeste do meridiano de Greenwich. Então, todos os fusos que aqui abrangem, eles são negativos, né? Então, esse foi um ponto. Então, para a gente dar início nesse capítulo 5, nós precisamos saber o que de fato seria um mapa, né? Então, aqui aparece uma conceituação, que ele é uma representação gráfica em duas dimensões traçadas em escala reduzida da superfície terrestre, a partir de uma perspectiva vertical, né? Como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Isto é, são desenhos que retratam um lugar, né? País, região, estado, cidade, entre outros, da superfície curva da Terra em uma superfície plana, né? Folha de papel ou monitor de vídeo. E aí a gente tem que enfatizar que qualquer área da superfície terrestre ela pode ser mapeada. Então o homem aí historicamente ele tenta fazer essa representação, tanto é que nós sabemos que existem diversos tipos de mapas e alguns deles eles representam toda a superfície terrestre. Então, tanto é que nós chamamos de mapa mundi, né, quando a gente consegue ver todos os continentes. E também a gente sabe que existem outras formas, né, que estão associadas a uma porção específica da Terra. Assim como tem o mapa mundi, tem mapas que são produzidos com características específicas. Por isso que aparece aí. Seria uma cidade, seria um município, seria um bairro, né? Então são várias as formas. E lembrando que a curvatura da Terra ela é semelhante a um geóide, né? Um formato circular. Só que aí no caso a gente tem que perceber que a Terra ela não tem um formato redondo perfeito. E quando nós vamos pegar e espacializar isso em algo plano, a gente sabe que vai ter distorções. Esse foi o primeiro ponto. Então, um mapa ele serve para localizar lugares de acordo com as coordenadas geográficas, né, para identificar e seguir um itinerário, para mostrar uma paisagem de uma determinada área ou para mostrar uma paisagem, tá? E lembrando que quando nós falamos de coordenadas geográficas, é aquele conjunto que vai envolver latitude e longitude, que nós já trabalhamos, né? Quando nós falamos em latitude, nós estamos falando em qualquer ponto da superfície terrestre que vá se referenciar pela linha do Equador, tá?
Então, essa latitude ela só pode ser norte ou sul, tá? E quando nós falamos de longitude, nós vamos nos referenciar pelo meridiano de Greenwich. E aí, no caso, nós vamos ter leste e oeste. Então, essa junção de latitude e longitude, ela vai dar aí a ênfase nas coordenadas geográficas. Então, o mapa, quando ele é bem elaborado, a gente consegue ver essas informações que nós vamos tratar mais para frente. Então, é importante a gente enfatizar que os mapas, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? E na vida de diferentes profissionais, no caso aí como engenheiros, como geólogos, como geógrafos, meteorologistas, porque através dele nós podemos filtrar várias informações. Então, através da elaboração de um mapa, nós podemos aí colocar várias temáticas, dependendo aí do tipo, tá? Então, quando a gente fala da origem desse mapa, aí a gente fica onde começou. Então, a gente tem logo que enfatizar que historicamente o homem ele sempre procurou fazer representações do espaço geográfico. Tanto é que nós falamos em croquis, que é uma palavra que sempre aparece associada à cartografia, que é uma forma de representação sem muita questão técnica, né? Um rascunho feito à mão de forma rápida, sem muita elaboração. E aí a gente chega naquela ideia de que vale, né, um desenho também para fazer uma localização. Retratar uma paisagem seria também fazer um mapa, né? Só que aí, quando a gente fala desse tipo de mapa, a gente sabe que é sem uma questão técnica. No passado era feito dessa forma, mas hoje, com os instrumentos técnicos, a realidade mudou. Então, quando a gente fala de mapa, na atualidade, a gente tem que lembrar que ele é carregado de representação gráfica e que ele tem elementos essenciais que a gente não pode esquecer. Então, a necessidade de reproduzir, né, imagens, né, os elementos do espaço geográfico teve início, no caso, na pré-história. Nesse período, as primeiras representações gráficas mostravam áreas de atividades sociais, né, e elementos da natureza também. Algumas delas aparecem em inscrições, né, rupestres, porque nós sabemos que no passado o homem fazia muitas representações em cavernas, em pedaços de madeira, em argila, né? E aí a gente chega à constituição dessa importância aí de se representar o espaço e de que, de fato, é um processo histórico, tá? Então isso daí é um ponto importante. Aqui eu coloquei um mapa que está mostrando a representação do Brasil referente às bacias hidrográficas, tá? Então, no caso, se nós formos analisar, aí a gente faz uma análise sobre bacias hidrográficas, a legenda ele mostra quais são esses tipos de bacia, tanto é que ele destaca a bacia amazônica, né, Amapá, Nordeste, Tocantins, São Francisco, né, ele faz essas nomeações. E aí a gente tem que enfatizar o quê? Quando um mapa ele é bem elaborado, ele tem que trazer algumas informações associadas ao título, que a gente sabe que é do que está sendo tratado, o que vai ser mostrado. Tem que ter a legenda informando quais seriam as informações mais importantes desse mapa, o que o elaborador quis mostrar, e nesse caso aí era enfatizar os limites das bacias hidrográficas, né? Mostra também a ideia da escala, quanto é que da realidade foi reduzida para caber no papel, porque quando a gente fala em escala dentro de um mapa, é justamente para saber a proporção de quanto a realidade ela foi reduzida para caber numa folha de papel. Por exemplo, quando nós pegamos o mapa mundi, a gente olha toda a representação dos continentes dentro de uma folha de um livro, que é um formato A4. E aí, como foi que todo o planeta ali deu numa folha 4? E aí nós vamos ter que observar justamente sobre a escala, né?
Por exemplo, 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros da realidade? Então, é uma ideia de proporção, né? Proporção, no caso aí de redução, tá? E além disso, a gente sabe que em alguns mapas eles vão aparecer mais completos, mostrando a orientação, que é a rosa dos ventos, mostrando o conjunto de coordenadas, que é latitude e longitude. Alguns vão mostrar a questão dos rios, do limite entre países. Então, é uma vasta configuração, né? E aí vai depender do meu intuito, enquanto elaborador, enquanto geógrafo, né? Ou enquanto cidadão, enfim, o que eu quero mostrar. Então, isso daí só é uma das formas. Aqui eu coloquei esse exemplo, mas a gente poderia estar mostrando um mapa de desmatamento, né? Um mapa de densidade populacional, redes de transporte, ou então mostrar quais seriam as capitais dos estados brasileiros, aonde são localizados os portos, aeroportos, enfim, vai depender muito do meu intuito, tá? Aqui, então, a gente chega que uma das representações que mais se aproxima da realidade é o globo terrestre, apesar de ser uma reprodução extremamente reduzida e simplificada da Terra, né? Simplificada em que sentido? É porque quando a gente olha essa representação do globo terrestre, a gente pensar no formato circular perfeito, né? E sem distorções. Mas a gente sabe que na realidade a Terra ela tem muitas distorções, ela não é plana, né? Ela tem essas ondulações que é justamente associada aos relevos, tá? E aí, por isso que a gente fala muito também em geomorfologia. Então, quando a gente anda em determinado espaço, a gente consegue perceber que ele desce, sobe, né? Tem curvas, ondulações. E aí, a gente pode estar afirmando que, dependendo da área, a gente não vai encontrar algo retilíneo, tá? Então, os mapas, eles nos permitem conhecer melhor uma área, um país, um estado, uma cidade, né? E a partir de sua análise é possível a compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como as relações sociais entre os seres humanos, tá? Então, aqui a gente consegue entender que um mapa ele tem que ter uma função. Ninguém vai elaborá-lo, né, sem ter uma intenção. E nesse caso, geralmente é sempre conhecer melhor uma área e a partir disso filtrar informações, independente do que seja. Então, por isso que a gente fala aí, é um mapa mundi, é um país, é um estado, é um município, é um bairro, né? É uma área específica menor. Então, o meu intuito aí ele vai variar muito. Então, a partir disso, a gente tem que ter a ideia das projeções cartográficas, tá? Constatou-se, após muitos estudos, que a Terra não é uma superfície plana, mas um geóide. Isto é, ela apresenta deformações superficiais e tem formato esférico, tá? Sendo assim, para transpor as características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas. Com as projeções cartográficas, é possível minimizar as deformações que ocorrem ao representarmos a superfície, né, terrestre em uma superfície plana. Aqui eu coloquei essa imagem que é para vocês terem as várias dimensões aí do planeta Terra e mais ou menos como é essa ondulação de um geóide. Então, por aí a gente consegue perceber que não é um formato esférico perfeito, uma coisa circular, né, perfeita, mas sim com deformações. E aí, quando nós entramos com as projeções, nós vemos os mapas em algo que é plano, uma folha de papel, por exemplo. E aí, como é que a gente consegue botar algo que tem esse formato geóide com deformações em algo que é plano?
E aí nós chegamos à constatação de que nenhuma projeção ela vai ser perfeita, tá? Porque sempre vai apresentar alguma deformação. E aí vai do geógrafo, do cartógrafo, de quem seja o elaborador fazer os ajustes necessários, tá bom? E aqui a gente tem essa informação evidenciada. Nenhuma projeção evita totalmente a deformação. Por isso, existem projeções para cada tipo de representação, dependendo sempre da finalidade que se quer alcançar. Então, aqui nós vemos, né, 3 tipos de projeções que são bem destacadas, tá? Que seria a projeção cilíndrica, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Nessa projeção, as áreas com maiores distorções são as localizadas próximo, né, às regiões polares do planeta. Então, quando nós olhamos aí para essa imagem, a gente consegue ver o planeta Terra na centralidade e um formato de cilindro ao redor. Então, quando isso é espacializado em algo plano, fica como se fosse nessa imagem que está ao lado. Aí ele está chamando a atenção de que nessa projeção, as regiões próximas aos polares, né, as regiões polares, no caso o Polo Norte e o Polo Sul, elas são as que têm as distorções. Tá? Então, se a gente olha para a imagem, a gente vai conseguir perceber que o espaçamento dos paralelos, que são as linhas que estão na horizontal, elas têm um espaçamento grande, né? E aí ele está dizendo que as distorções vão ser nas partes, né, mais extremadas da imagem. E aí, no caso, já aquelas com menores deformações estão localizadas nas proximidades da linha do Equador. Então, a linha do Equador é essa linha que está bem na centralidade, né, no sentido horizontal, partindo do zero. Então, nessas áreas são as menores deformações e as maiores são próximas dos polos. E aí nós chegamos em uma outra projeção que seria a cônica. Nesse tipo de projeção, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. Nela, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador e às regiões polares. Já as áreas localizadas próximas aos trópicos apresentam menos distorções. Então, ele está chamando a atenção aí agora para um formato, né, da Terra, um cone cobrindo, e quando ele é espacializado em algo plano, ele fica semelhante a essa imagem ao lado. E aí, as áreas de maiores distorções são próximas à linha do Equador, e percebam que, no caso, a linha do Equador ela vai aparecer muito curvada aí, né? E nas regiões polares, porque, por exemplo, no Polo Norte vai aparecer mais fechado, e quando for no Polo Sul vai aparecer muito espacializado. Então, com deformações também, tá? Aqui nós temos a projeção plana ou a azimutal. Então, nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto qualquer na superfície terrestre, né, superfície esférica da Terra. Com esse método, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação, tá? Então, é como se nós pensássemos na Terra e aí colocasse esse formato, né, plano por cima. E quando nós fôssemos espacializar, a gente vai ter uma centralidade, tá? Então, por isso que a gente fala aí que ela é plana por conta dessa configuração. Então, se a gente for observar, nessa projeção, nós poderíamos colocar qualquer ponto da superfície terrestre como principal, né? Porque a gente poderia escolher o ponto para fazer a centralidade e espacializar. Então, aqui seria, né, uma questão. E aqui a gente tem, né, que um dos, né, principais símbolos internacionais, né, o logotipo da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, foi criado tendo como plano
uma projeção do tipo azimutal plano. Então aí é um órgão que tem uma representatividade muito grande quando nós falamos do mundo, né? Porque ele é um órgão que também faz intervenções nas questões associadas aos conflitos mundiais, a questão da valorização da paz, né? E aí a gente consegue ver que eles escolheram essa forma de representação, né? Escolheram ali um ponto específico para fazer uma especialidade. Então aí utilizaram essa projeção plana ou azimutal. E para a gente ir finalizando esse primeiro momento, a gente tem que entender a cartografia. Uma das coisas que eu sempre ressalto para os meus alunos é que nós não podemos confundir a cartografia com a geografia. Falei desde o início do ano que a geografia ela é uma ciência. Quando nós falamos em cartografia, ela é outra ciência. Então, ambas as ciências elas se complementam. Então, só que na cartografia, ela é a ciência que é de preparar cartas e mapas. Tá aí a funcionalidade dessa ciência, né? Para, para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informações, baseadas em elementos científicos, técnicos e artísticos de extremo, né, a puro, né, fundamentados em resultados da observação direta ou da análise de documentos. Então aqui a gente consegue ver que a cartografia ela vai se propor a fazer a representação em si do que está no espaço geográfico. E lembrando que aí no caso o espaço geográfico ele vai ser o objeto de estudo da geografia. Tanto é que eu disse, se nós falamos em espaço, é uma coisa. Se eu falo em espaço geográfico, eu tenho que enquadrar a sociedade e a interação dela com o meio natural. E a cartografia, ela entraria aí para a gente representar esse espaço geográfico. E como nós vimos, são várias as formas. Então, eu poderia pegar aspecto físico, econômico, cultural, né? A questão ambiental. Eu poderia fazer a representação de diversas formas, né, de um mapa, né, ou de qualquer outra representação. Então, aqui nós tentamos enfatizar, tá, para início desse capítulo, o que seria um mapa, quais são os seus elementos, que é título, orientação, escala e legenda, assim como a projeção cartográfica, tentar entender quais são as projeções, né, os três principais tipos, como nós falamos há pouco, e saber entender que a Terra não tem um formato, né, circular perfeito, e sim que ela chega em um formato aproximado de um geoide, tá? E a partir disso ela não tem uma formação perfeita. Então, logo quando a gente vai fazer a projeção, sempre essas projeções vão apresentar alguma deformação e que precisam ser corrigidas para a gente conseguir ter uma visão, uma especialidade diferenciada, tá bom? Então, só enfatizando, não podemos confundir a cartografia com a geografia. Elas são ciências diferentes e que se complementam. E quando nós vamos nos ater em estudar ambas, né, a gente sabe que os fundamentos e os focos eles vão ser diferenciados, mas que ao mesmo tempo eles vão se complementar, tá? E aí, só voltando aqui, não esqueçam principalmente desses formatos, porque essas projeções, a cilíndrica, a cônica e a azimutal, são as que são mais comentadas. E aqui pelas imagens a gente consegue ver, né, mais ou menos como seria a ideia, né, do elaborador delas e aonde estariam essas distorções, tá? E é isso. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha dado para compreender esse primeiro momento. Quando for na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, nesse capítulo e tentar especificar mais algumas coisas,
tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível, podem mandar mensagem no meu privado pelo WhatsApp, tá? E aí a gente vai conversando e tentando ver as melhores formas, né, da gente esclarecer as possíveis dúvidas, tá bom? Até a próxima.